Sejam bem-vindos a mais um 2 Minutes Too Late, o programa que vos fala das bandas de metal que nunca chegaram à fama por estarem 2 Minutes Too Late. O meu nome é Pedro Gado e sou jornalista musical. Durante a minha carreira já recebi da Metal Hammer e da Terrorizer notificações para lhes parar de enviar correspondência. No meu percurso jornalístico dentro da cena metaleira, fui descobrindo um conjunto de bandas que, por um motivo ou por outro, nunca chegaram sequer a ser uma nota de rodapé no universo do heavy metal. Hoje, motivado pela recente estreia do filme Lords of Bacon, trago-vos a história da banda norueguesa Mayhem, a banda que fundou a até agora esquecida True Norwegian Pork Metal Scene. Lords of Bacon, realizado por Johan Aqualung, que também ele tinha sido membro de uma banda que esteve quase para ser famosa, os Countess Elizabeth, é baseado em fatos reais e retrata apenas a verdade dos acontecimentos que se sucederam na Noruega nos finais dos anos 80 e inícios dos anos 90, com a exatidão que outros filmes biográficos nunca conseguiram alcançar. Infelizmente, este retrato de pura verdade e realismo fez com que o filme não tivesse a projeção que lhe era merecida, e tal como a banda e as pessoas que retrata, acabou por cair no esquecimento. Os Mayhem formaram-se em 1984, quando o guitarrista Oyster Ars, conhecido como Indrominus, o baixista Bjorn Staverwood, conhecido como The Facto Butcher, e o baterista John Alex Boomberger, conhecido como Tenderizer Hammer, se conheceram durante o intervalo para almoço no matadouro onde os três trabalhavam. Como em muitas outras histórias de origem de bandas, a aproximação destes três rapazes deveu-se ao fato de cada um trazer vestida uma t-shirt alusiva a uma das suas bandas favoritas, o que os levou a ter uma conversa e descobrir que tinham gostos em comum, mas também opiniões contrárias sobre determinadas bandas que gostavam. Mas aquilo que os uniu foi o seu gosto pelo metal e a carne de porco. Assim nasceram os Mayhem. Depois de algumas entradas e saídas de vocalistas e da edição do seu primeiro EP, Death Crisp, deu-se a entrada daquele que seria o mais notório vocalista da história dos Mayhem, e que poderia ter sido o mais notório vocalista do metal mundial, não tivesse esta banda sido esquecida pela história. Peter Inkyhole, conhecido como Deceased, deu-se a conhecer aos restantes Mayhem quando lhes enviou uma demo tape onde ele não cantava, mas sim guinchava como um porco. E sendo eles os precursores do True Norwegian Pork Metal, este era o tipo de vocalizações que procuravam para o seu som. Vocalistas anteriores não tinham a extensão vocal que Deceased dava ao seu guincho de porco. Antes de Deceased aparecer, Indrominus, The Facto Butcher e Tenderizer Hammer tinham mesmo ponderado levar, tanto para o estúdio como para os concertos, um porco para fazer as vozes. Eles até tinham a facilidade em arranjar o animal, por trabalharem no matadouro, mas depois de alguns testes verificaram que a logística de transporte do bicho era demasiado complicada para uma banda que se tinha de movimentar dentro de um furgão. Além do mais, Indrominus experimentou durante semanas ensinar as letras das canções ao porco, mas o animal, embora parecesse que gostasse do conteúdo lírico, gostava ainda mais de comer as folhas onde estavam escritas as letras. Muitas delas, as únicas cópias originais, que para sempre ficaram perdidas, sendo dissolvidas por suco gástrico suíno, que porventura era o título de uma dessas canções, Swine Gastric Juice. Segundo relatos um bocado turvos de quem diz ter assistido, os concertos de Mayhem com Deceased na voz eram espantosos e algo revoltantes, mas aquele género de revolta da qual não se consegue tirar os olhos. Para estes concertos, Deceased fazia enormes esforços para atingir a atmosfera adequada a Mayhem.
usava aquilo que ele chamava Pork's Paint, de certa forma copiando aquilo que outras bandas famosas faziam, como os Kiss e Alice Cooper. Mas em vez de pinturas brancas e pretas, Deceased usava sangue de porco e alguma caca. Dizia ele que era para trazer a pocilga e o matadouro para o palco. Claro que o uso dessas matérias-primas para fazer um espetáculo não ajudaram em nada em trazer público para os seus concertos. O efeito era exatamente o contrário, pois o cheiro nauseabundo afastava até o mais encardido fã de metal. Num dos mais chocantes concertos de Mayhem, enquanto a banda tocava, Deceased usou uma faca para cortar fatias finíssimas de um presunto curado que tinha levado para o palco e começou a atirar essas fatias para o pouco público que estava a assistir. Público esse que fez a escolha errada de comer essas fatias de presunto, pois a combinação da carne com os restos das matérias-primas que Deceased usava para Pork's Paint levaram a um espontâneo surto de gastroenterite que veio a adicionar vômito projetado a um espetáculo já em si asqueroso. Ou seja, tudo estava a correr exatamente como os Mayhem queriam que corresse. Em 1990, os Mayhem mudaram-se para um barraco perto da floresta em Oslo, que usavam para ensaiar e que os ajudou a aprofundar ainda mais os seus laços de amizade. Mas em 1991, um trágico evento viria a mudar a história dos Mayhem e também teria sido impactante na cena metaleira, caso a banda tivesse vindo a conhecer a notoriedade. Deceased regressara ao barraco depois de uma consulta no dentista, ainda muito entorpecido pela anestesia que lhe tinha sido administrada, pois tinham-lhe sido arrancados os 4 dentes do siso, os quais guardara no bolso. Encontrando-se sozinho, pois os restantes membros da banda tinham ainda os seus empregos no matadouro, Deceased decidiu fazer algo que sempre foi desaconselhado: misturar culinária com medicação. Na manhã de 7 de abril de 1991, Deceased fez uma panela enorme de esparguete à bolonhesa, com carne picada de porco, para comemorar o aniversário da banda. A bolonhesa estava perfeita, com o esparguete cozido al dente. Deceased usara até um pouco de noz moscada para intensificar o molho de tomate. Mas ao transportar a panela para a sala de convívio do barraco, as suas pernas entorpeceram devido à forte anestesia. Deceased tropeçou e caiu de cara em cima da bolonhesa, espalhando-se ao comprido no chão da sala, onde diversos utensílios de cozinha também estavam espalhados, incluindo facas que lhe fizeram profundos golpes nos braços. Deceased perdeu os sentidos quando bateu com a cabeça na panela e metade da sua cara ficou enterrada no molho que o levaria à morte por sufocação. Foi Indrominus que encontrou Deceased, na falha de outro termo, morto, e se deparou com a cena catastrófica de uma bolonhesa, por sinal com ótimo aspecto, esmagada debaixo da cabeça do seu amigo. No entanto, antes de avisar as autoridades, e por querer recordar este momento, que de certa forma era trágico e hilariante ao mesmo tempo, Indrominus voltou à vila para comprar uma Canon EOS 1000 QD. Quando regressou ao local, rearranjou a cena e tirou fotos. Uma dessas fotos seria posteriormente utilizada como capa do álbum ao vivo dos Mayhem, Dawn of the Red Sauce. Na altura, surgiram rumores de que Indrominus teria mesmo aproveitado parte da bolonhesa para fazer uma refeição e que utilizara os dentes do siso de Deceased para fazer umas pulseiras. O primeiro rumor veio a confirmar-se, pois Indrominus, ao tirar as fotos, não conseguiu resistir ao cheiro delicioso que emanava do molho à bolonhesa que o amigo tinha feito com tanto carinho. Quanto ao segundo rumor, veio mais tarde a ser revelado que não tinham sido feitas pulseiras, mas sim brincos, que eram entregues àqueles que Indrominus considerava dignos de ostentar um dente do malogrado vocalista de Mayhem.
e assim pertencer ao obscuro grupo de culto Pork Metal Innermost Circus, que tinha sede na sua também obscura loja de discos Helvetica Sans Serif. Obscura porque mesmo aqueles que a queriam encontrar tinham dificuldade, pois numa estratégia promocional de hermetismo, Indrominus nunca deu a morada a absolutamente ninguém. Fim da primeira parte. A história dos desconhecidos Mayhem ainda está longe do seu final e prosseguirá na segunda parte deste documentário. No entanto, não vou fazer nenhum spoiler, pois seria incapaz de dar essa facada nos meus ouvintes.